O mercado está extremamente preocupado com a possibilidade de falência do Credit Suisse, o segundo maior banco da Suíça e um dos maiores bancos do mundo. Essa falência poderia causar uma quebra sistêmica dos demais bancos do mundo todo, num evento muito maior do que o de 2008, uma vez que o Credit Suisse é muito maior e mais importante do que o Lehman Brothers, que foi o pivô daquela crise, pois tem 1,1 trilhão de dólares sob sua gestão. Esse evento de vital importância por si, mas também para entendermos todo um quadro geral do que está acontecendo no mundo, será o assunto desse vídeo. Para aqueles que ainda não nos conhecem, o objetivo desse canal é trazer a informação que vocês dificilmente encontram nas outras fontes. Então, se vocês quiserem se manter sempre atualizados sobre o outro lado da notícia, considerem se inscrever no nosso canal. Graças à famosa lei de sigilo bancário, a Suíça, um pequeno país de 8,7 milhões de habitantes, tornou-se uma potência mundial no setor de serviços bancários. Ela é sede de gigantes como o UBS, Credit Suisse, Swiss National, Raiffeisen, além de inúmeras outras instituições menores. Ao mesmo tempo, essa mesma lei de sigilo já suscitou inevitáveis preocupações éticas e especulações de negligência, exatamente os problemas que estão sendo imputados ao Credit Suisse ultimamente. O banco já foi alvo de diversas acusações de práticas antiéticas, manipulação e lavagem de dinheiros. E na última década, notabilizou-se por grandes percalços. Por exemplo, o Tribunal das Bermudas ordenou que o Credit Suisse pagasse para um bilionário georgiano mais de 600 milhões de dólares por ter permitido que um seu funcionário roubasse e administrasse mal os seus recursos. Em outro caso, um tribunal suíço considerou o Credit Suisse culpado por ajudar uma quadrilha búlgara a lavar dinheiro relacionado ao tráfico de cocaína. Faz algum tempo que circula no mercado o rumor de que algo não vai bem no Credit Suisse, mas o rumor se tornou mais palpável nas últimas semanas. No exterior, o principal destaque é o possível calote do segundo maior banco suíço e um dos maiores do mundo, fundado há cerca de 170 anos. O segundo maior banco da Suíça e uma das mais importantes instituições financeiras do mundo está recebendo ampla cobertura negativa da imprensa, com comentários variando desde leve preocupações com a liquidez da empresa até temores de uma inevitável bancarrota e possível crise financeira subsequente, ao estilo de Lehman Brothers e Bear Stearns. A história está tirando o sono de muitos investidores. Por isso abordaremos tudo o que você precisa saber sobre o mais recente ponto de preocupação do mercado. Em meio a esse cenário, o CEO do Credit Suisse, Ulrich Körner, tentou acalmar os ânimos dos funcionários do mercado, mas isso não deu muito certo. Ele escreveu em um memorando de 30 de setembro de 2022 que o banco vive um momento crítico, mas procurou tranquilizar a equipe sobre a forte base de capital e posição de liquidez do Banco Suíço, prometendo apresentar um plano de reestruturação até o dia 27 de outubro. Não por acaso, muitos veículos de imprensa especializada e analistas financeiros estão falando de um possível novo Lehman Brothers, no caso do Credit Suisse, com o risco de um contágio para todo o sistema financeiro europeu e de lá para a economia real do velho continente, desencadeando uma nova crise econômica global. O temor de parte do mercado é que a instituição não consiga melhorar sua posição de capital mesmo com a venda de ativos. Ao mesmo tempo, os executivos do banco vêm tentando acalmar o mercado, acionistas e clientes, defendendo que as suas posições de liquidez e de capital da instituição estão saudáveis. O Banco Suíço sofre principalmente com as consequências de duas grandes crises: o colapso da empresa financeira britânica Greensill e do fundo de multimercados norte-americano Archegos, que, combinados, custaram bilhões de dólares e levaram a mudança na sua administração. A primeira crise, a falência do Greensill, uma instituição financeira britânica que emprestava dinheiro para outras empresas pagarem seus fornecedores, e na sequência empacotava essas dívidas em títulos financeiros que revendia para investidores. Em certo momento, no entanto, o modelo de negócio passou a gerar desconfiança e em março de 2021 a companhia declarou falência, levando junto 10 bilhões de dólares de clientes do Credit Suisse. O segundo escândalo veio na sequência e envolveu o Family Office Archegos Capital de Bill Hwang, investidor sul-coreano baseado em Nova York. O escritório investava 10 bilhões de dólares, mas Hwang convenceu bancos, incluindo o Credit Suisse, a fornecerem 30 bilhões de dólares adicionais para investir mais. Em 2020, ele investiu pesadamente na Viacom CBS, que viu o valor de suas ações disparar. Os papéis, porém, recuaram após um tempo. A Archegos não conseguiu cobrir as perdas ligadas aos financiamentos e, após um tempo, faliu. Uma investigação independente contratada pelo banco para analisar o caso expôs falhas na gestão de risco,
além de executivos despreparados para os cargos e com carga excessiva de trabalho. No segundo trimestre de 2022, o banco registrou um prejuízo de 1,59 bilhões de francos suíços, contra um lucro de 253 milhões de francos suíços em 2021. Uma piora dos números, já que no primeiro trimestre de 2022 o prejuízo tinha sido de 273 milhões de francos. Os resultados do terceiro trimestre serão divulgados no final de outubro. O Credit Suisse passou a perder funcionários importantes do seu quadro, como o co-diretor global do setor bancário, James Welter, e o chefe de produtos de crédito global, Daniel McCarthy, e também clientes. Além disso, circulam boatos de uma demissão de até 10% dos funcionários para cortar gastos. Neste ano, a ação do Credit Suisse acumula uma queda de 57%, sendo que 15% dessa desvalorização ocorreu apenas no mês passado, em setembro. Analistas do KBW estimam que mesmo com a venda de ativos, o Credit Suisse precisa levantar ao menos 4 bilhões de dólares para financiar sua reorganização e também cobrir os prejuízos de apostas de seu banco de investimentos. O número é similar ao estimado pelo Deutsche Bank no relatório de agosto. Para os analistas do RBC, a necessidade de capital é maior, na ordem de 6 bilhões de dólares. Parte do mercado, contudo, vê como problema as recorrentes quedas dos preços dos ativos em todo o mundo, em meio a todo o temor de uma recessão global e das altas taxas de juros pelos bancos centrais, o que impacta as negociações. O valor de mercado do Credit Suisse saiu de 22,3 bilhões de dólares há um ano para apenas 10,4 bilhões de dólares, um décimo do que valia em 2006 a 2007. O banco não parece ser mais uma sombra do que já foi. Com isso, os ativos que compõem o banco e que poderiam ser vendidos para melhorar sua situação de capital também viram seus valores caindo. Segundo rumores de mercado, o Credit Suisse planejaria vender sua unidade de negociação de produtos securitizados, que tem um valor de cerca de 2 bilhões de dólares, e avalia a venda de operações de gestão de patrimônio na América Latina, com exceção do Brasil, onde ela é muito lucrativa. O mercado está apostando que o valor patrimonial do banco é substancialmente menor do que está marcado no seu balanço. A preocupação, então, é que o banco tenha prejuízos em seus desinvestimentos ou que os preços conseguidos por eles não sejam suficientes para recompor uma posição confortável de caixa. Há cerca de um ano, a instituição prometeu uma reestruturação, sendo que o atual diretor executivo da instituição, Ulrich Werner, que assumiu o cargo no final de julho, é especialista em projetos do tipo. As divisões de Private Bank e Wealth Management, ou de banco privado e administração de riqueza, são negócios rentáveis, mas a área de banco de investimentos se meteu em problemas sucessivos nos últimos anos. Werner deve apresentar seu plano no dia 27 de outubro. Segundo relatos da imprensa internacional, milhares de funcionários deverão ser demitidos. No início de 2018, o banco tinha um market cap superior a 45 bilhões de dólares. Agora o valor caiu para perto de 10 bilhões. O problema é que o Banco Suíço está em uma espiral de más notícias e desarranjos que afetam a sua credibilidade e ações. Mas se a reestruturação prometida surtir efeito, a empresa consegue se recuperar sem grandes efeitos colaterais. No fim, as perdas do Credit Suisse superam 4 bilhões de dólares somente nos últimos 3 trimestres, o equivalente ao que o banco ganhou nos 3 últimos anos. Surgiu o rumor de que o Banco Nacional da Suíça ponderou fundir o Credit Suisse com outro banco do país, como o UBS. Cresce o consenso no país de que não há sentido para essas instituições competirem pelas mesmas coisas. A autoridade monetária suíça poderia dar garantias de cobrir passivos desconhecidos que possam emergir após uma fusão. E aqui mais uma vez o exemplo de transferência de prejuízo privado para os cofres públicos. Todavia, a fusão entre o primeiro e o segundo maior banco da Suíça dificilmente seria aprovada pelas autoridades de regulação do setor bancário e da proteção da concorrência. O principal receio do mercado é de que a situação do Credit Suisse contamine o resto do setor bancário. Afinal, o banco é uma das principais instituições financeiras do mundo. Os otimistas afirmam que os problemas do Credit Suisse são restritos ao próprio banco, ao passo que os problemas enfrentados pelo Lehman Brothers e Bear Stearns tinham uma natureza mais sistêmica e também existiam em outros grandes bancos dos Estados Unidos. Os céticos e pessimistas também apontam para o fato de que outro gigante bancário da Europa, o Deutsche Bank, cuja crise nós comentamos no vídeo indicado acima, está enfrentando problemas e alertam que a quebra de um pode desencadear a bancarrota do outro, provocando um grande efeito dominó ao redor do mundo. Mas uma coisa é certa, diante de uma guerra na Europa, da inflação mundial recorde
e de uma iminente recessão econômica, a quebra de um grande banco é a última coisa que os investidores desejariam ver nesse momento. Um problema mais sério no Credit Suisse poderia ser o Black Swan, ou Cisne Negro, que agravaria os dois grandes movimentos globais de alta de juros e correção nas bolsas. A resposta está bem perto de ser fornecida. Em um momento considerado decisivo para o Credit Suisse, o banco apresentará um novo plano estratégico em 27 de outubro e fará uma abrangente atualização sobre a eficiência dos seus esforços de corte de custos e venda de ativos. Diante da crise do Credit Suisse, crescem as preocupações de cotistas de fundos imobiliários sobre o que pode acontecer com aqueles que são geridos pela Credit Suisse Hedging Grifo, ou CSHG, no Brasil. Segundo o professor Marcos Baroni, analista do CNPI, especialista em fundos imobiliários da Suno Research, os investidores desses fundos imobiliários podem ficar tranquilos por enquanto, porque caso ocorram problemas de solvência no banco, os fundos imobiliários não serão impactados por serem separados da tesouraria do banco. Os gestores de fundos imobiliários são apenas prestadores de serviço. Se houver um problema na Europa que impacte a operação do Credit Suisse no Brasil, a CSHG é um prestador de serviço dos fundos imobiliários, que pode ser substituído, segundo o analista. Caso o pior cenário aconteça, é possível que o CSHG passe por mudanças internas ou mesmo busque outras gestoras para consolidar suas operações de fundos. No entanto, existe um sinal amarelo na história do Credit Suisse e os fundos da CSHG. O principal risco é que o Credit Suisse comece a perder talentos na gestora no Brasil, o que poderia ter um impacto negativo sobre os fundos imobiliários da casa. Segundo Baroni, o negócio de gestão de fundos de investimento depende muito da qualidade no time de profissionais. Os cotistas de fundos imobiliários da CSHG devem ficar atentos aos serviços prestados pela gestora. É importante observar se os fundos seguem ativos, comprando, vendendo imóveis e fazendo reformas. Na data de publicação desse vídeo, isso está ocorrendo normalmente. A situação do Credit Suisse não é um caso isolado. A crise do Deutsche Bank alemão já é conhecida há tempo e é tratada no vídeo indicado a seguir. Outros sinais aparecem nos setores industrial e de serviços, principalmente na Europa. Talvez tudo seja resolvido a tempo. O problema é que quando essas crises de fato estouram, o público, ou seja, nós, somos os últimos a saber. Por isso não podemos ignorar a única coisa que temos: os sinais. Bom, amigos, obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. Se gostaram, não se esqueçam de deixar um like e considerem se inscrever no nosso canal. Muito obrigado e um grande abraço a todos.